Boa noite, pessoal. Paz do Senhor, tudo bem? Vamos aqui estar fazendo mais uma meditação aqui na Palavra do Senhor. Mas antes eu queria falar para vocês que amanhã vai ter algo diferente, algo novo aqui no meu YouTube, no meu canal. Só que eu não vou falar para vocês do que se trata agora. Eu vou falar no final do vídeo, que é para fazer uma surpresa, tipo assim, um suspense, né? Para vocês, uma forma de vocês acompanhar o vídeo até o final. Aí no final eu vou falar do que se trata. Foi difícil hoje parar para gravar esse vídeo por conta da correria. Sábado é muito corrido para mim também. Mas como eu me comprometi sempre a colocar um vídeo semanal e de preferência sempre aos sábados, cheguei hoje à tarde, mas tava tendo muito barulho aqui atrás da minha casa, porque eu moro no condomínio e do outro lado da rua tá tendo uma festa, quase praticamente parede com parede com a minha casa. Então eles estão o dia inteiro colocando música, umas músicas aí do mundo, meia zoeira. Eu tive que fechar até as portas para ver se o eco do barulho das músicas lá dos brega não entra pra dentro da minha casa, senão não ia ter como eu gravar. Mas Deus ele dá graça, né? Vamos estar aqui meditando em 2 Reis 5, que fala sobre Naamã. Faz um tempo que eu não falo sobre essa passagem, né? É uma passagem que eu acho que a última vez que eu fiz um vídeo, acho que live ao vivo no meu Facebook, há uns 2, 3 anos atrás, ou 1 ano, 2 anos, 3 anos atrás, não me recordo muito bem. Falando sobre esse tema. É um tema forte, é um tema que ele edifica muito a nossa vida, né? Eu vou estar lendo aqui alguns versículos e falando um pouco, e depois eu vou estar lendo mais os versículos adiante para concluir a mensagem. Eu vou estar lendo aqui em 2 Reis 5, onde fala a história de Naamã. E Naamã, chefe do rei dos exércitos da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dará livramento aos sírios. Era este homem herói valoroso, porém leproso. E saíram tropas da Síria, da terra de Israel, e levaram presa uma menina, que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta a sua senhora: Oxalá que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria. Ele o restauraria da sua lepra. Então foi Naamã e notificou ao Senhor, dizendo: assim falou a menina, que é da terra de Israel. Então disse o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. Então tomou sua mão 10 talentos de pratas, 6.000 ciclos de ouro e 10 mudas de roupas, e levou a carta ao rei de Israel, dizendo: logo em chegando a ti esta carta, saiba que eu te enviei Naamã, meu servo, para que os cure de sua lepra. E sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: Sou eu Deus para matar e para vivificar, para que este envie a mim um homem para que eu cure da sua lepra? Pelo que deverás notar e peço-vos e vide que buscais ocasiões contra mim. E sucedeu, porém, que ouvindo Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgará as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as suas vestes? Deixa-o vir a mim, e sabereis que há profeta em Israel. E veio, pois, Naamã com seus cavalos, com seu carro, e parou à porta da sua casa, de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vai, lava-te 7 vezes no rio Jordão, assim a tua carne será curada e ficarás purificado. Porém Naamã muito se indignou e saiu dizendo: eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá por Sião em pé, e invocarão o nome do Senhor, seu Deus. Passará a sua mão sobre o lugar e restaurará. Eu vou estar lendo até aqui, depois eu vou estar lendo um pouco mais adiante. Essa passagem, ela é uma passagem que ela me chama muita atenção.
Porque a palavra aqui nessa passagem de Naamã fala que tinha uma menina, né? No qual eles tomaram como escrava. Essa menina, ela era da Síria. E saíram a tropa da Síria, a terra de Israel. Ela era de Israel. E eles a levaram, a menina, como escrava. E essa menina, ela ficou a serviço da esposa do Naamã. Como escrava, né? Na verdade. E se nós for ler um pouco antes a palavra, a palavra fala que a tropa de Naamã, praticamente eles acabaram com a família dessa menina, eles fizeram, tipo assim, como se fosse um confronto contra o povo lá, e a família dessa menina foi desfeita. Mas essa menina, ela, tipo assim, se fosse eu ou você no lugar dela, não iria nem fazer questão, né, de falar para Naamã sobre que o Senhor cura, que Israel havia um homem que se ele fosse lá ele seria curado. Não ia fazer, tipo assim, questão nenhuma de falar isso para Naamã. Ia deixa lá, ele que morra com a lepra dele, porque o que ele fez com a minha família, né? Então ele tem que pagar. Não, mas essa menina era uma menina que ela tinha um coração contrito, um coração cheio de Deus. Um coração cheio do Espírito Santo. A palavra de Deus, ela fala que essa menina era uma menina que ela tinha sabedoria, ela tinha fé. Aí o que é que ela fez? Ela, ao invés de querer se voltar contra Naamã, se revoltar contra Naamã, pelo que Naamã fez com a família dela, ainda tirou ela do seu lugar, da sua família, a levou para usá-la como escrava na sua casa. Essa menina, ela quis mostrar para Naamã que havia um Deus que cura, que havia um Deus que liberta, que havia um Deus que poderia curar Naamã daquela lepra, que poderia mudar aquela situação de Naamã. A palavra que relata que Naamã era um homem poderoso, um homem que tinha dinheiro, um homem que tinha condição. Era um homem que ele era chefe do exército do rei da Síria. Então era uma pessoa de grande poder, uma pessoa muito influente. Mas aquela influência dele não valia de nada porque mesmo ele sendo uma pessoa de poder, uma pessoa que tinha condição, uma pessoa que tem uma condição financeira boa, ele era um leproso. E lepra, naquela época, dizia que era difícil de se curar. Só que Deus, ele tinha algo com Naamã através daquela lepra. Eu não sei o que você tem enfrentado. Eu não sei qual que é a tua lepra. Eu não sei se é o orgulho. Eu não sei se é uma posição. Eu não sei o que tem se passar na tua vida, mas Deus sabe. Às vezes Deus precisa criar situações. Para quê? Para que a gente venha a chegar mais a Ele. E Naamã, sabendo que lá em Israel havia um homem que poderia curá-lo, ele não mediu esforço. Ele me pediu para um dos seus lá que comandava tudo dele lá, levar carta, falar que Naamã precisaria ser curado e tal. Só que ao chegar aqui no versículo 9, eu vou estar lendo aqui no versículo 9, veio, pois, Naamã com seus cavalos e com seu carro e preparou a porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou o mensageiro dizendo, vai e lava-te 7 vezes no Jordão. Assim a tua carne será curada e ficará purificado. Aí por que Eliseu falou isso para Naamã? Porque Eliseu, ele era um homem de Deus. Ele era um homem que ele só falava aquilo que o Espírito Santo falava ao coração dele. Então, Eliseu mandou Naamã se lavar no Rio Jordão. Se nós fôssemos descrever o Rio Jordão daquela época, seria praticamente um rio sujo, como se fosse o Rio Pinheiro aqui de São Paulo, como se fosse um rio Tietê, um rio poluído, um rio cheio de sujeira. Só que, por quê que Eliseu mandou ele lá? Porque o Espírito Santo direcionou Eliseu a falar aquilo. Por quê? Porque Deus queria quebrar o orgulho de Naamã. Porque creio eu que naquele momento que Eliseu falou para ele ir até o Rio Jordão se lavar, ele falou, mas por que ele me tratou assim? Eu sou um homem de poder, eu sou um homem que poderia pagar para ele, para que ele falasse para o Deus dele me curar. Mas não era isso que Deus queria dele. Deus queria quebrar o orgulho dele. Muitas vezes Deus faz a gente mergulhar em situações para quê? Para que Deus venha quebrar o orgulho. Aí ele saiu reclamando. Por que ele mandou? Por que ele não curou ele logo, né? Ele pensou assim, por que ele não me curou logo? Por que eu tenho que ir no rio? Eu creio que ele começou a criar muitos porquê dentro dele. E falar ali com seus
com o pessoal que andava com ele, a tropa dele, né? Com seus soldados. Por que que ele não me curou logo? Só que ele entendeu o quê? Que a única forma de Deus tratar com ele seria ele obedecer ao homem do Senhor. Ele ir até o Rio Jordão. Ele ir descer no Rio Jordão e mergulhar 7 vezes. E se nós formos vermos aqui no adiante, vamos supor, no versículo 2 Reis 5, 12, eu vou estar lendo 12 e o 13. Não são porventura Abana, a Farpa, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar nele e ficar purificado? E voltasse a for com dignação? Ele aqui quis questionar, né? Por que que não me mandaram para mergulhar no rio Abana ou no Farpa? Que eram rios limpos, né? Que eram rios puros, né? Era rios que era limpo. Para ele era um rio digno de um chefe do exército da Síria mergulhar. Porque para ele olhou no momento a posição. Ele não estava querendo olhar ali... não estava querendo olhar, tipo assim, vamos supor... Ele quis olhar a posição dele, ele quis se orgulhar no primeiro momento, ele quis agir com orgulho, né? Aí ele foi e começou a questionar, por que que não me mandaram para o rio Abana, que é rio limpo, né? Porque o rio Farpa, rio de Damasco, que são rios melhores, né? Que são rios limpos, para me mergulhar lá. Por que que tem que ser no Rio Jordão? Um rio tão sujo, um rio tão poluído. Tem coisas que o Senhor faz a gente descer, sabe para quê? Para que a gente venha aprender a ser humilde. Deus fez ele descer naquele rio e até o Rio Jordão, que na época era um rio sujo, era um rio muito poluído, para que ele percebesse que a posição dele perante o Senhor não valia nada. Creio eu que o Senhor falou assim, no pensamento, eu creio eu que o Senhor falou no coração dele, o que tu tem é meu. Se eu quiser tirar hoje de ti, eu tiro tudo. Eu vou quebrar esse teu orgulho, tu vai ter que se lavar no Rio Jordão. Aí depois dele questionar, o que é que ele fez? Vamos ler aqui no versículo 13. Então chegaram-se eles aos seus servos e lhe disseram, meu pai, se o profeta te disser alguma grande coisa, porventura não a faria? Quanto mais dizendo-te ele, lava-te e ficarás purificado? Entendeu? Teve que chegar alguém para falar isso para ele, para que ele viesse se tocar. E aqui no 14 fala o quê, então? Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do Senhor, Deus. E a sua carne tornou-se como a carne de um menino e ficou purificado. A partir do momento que ele obedeceu, ele desceu até o Rio Jordão. Ele mergulhou uma vez, nada aconteceu. Naamã mergulhou 2 vezes, nada aconteceu. Naamã mergulhou 3 vezes, nada aconteceu. Naamã mergulhou 4 vezes, nada aconteceu. 5, 6. Quando Naamã chegou na 7ª vez, que ele mergulhou, deu o último mergulho, que foi pedido para que ele mergulhasse 7 vezes, Naamã foi curado. A palavra relata que a pele de Naamã ficou como se fosse uma pele de um bebê, uma pele de uma criança, uma pele limpa, sem lepra nenhuma. Ele foi purificado por quê? Por que ele foi curado? Porque ele quebrou aquele orgulho que estava dentro do coração dele. Ele começou a enxergar que nada do que ele tinha era capaz de comprar a cura dele. Que a única forma dele ser curado seria ele acreditar no profeta, ele acreditar em Deus, ele começar a crer em Deus. Então aquela menina, ela chegou na vida de Naamã como se fosse uma luz para mostrar para ele que dinheiro e poder não significava nada se o homem não tivesse fé em Deus. Como a palavra mesmo fala, tem um versículo que fala que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua salvação. Então, essa palavra nos ensina o quê? Que muitas vezes o Senhor nos coloca em situações que é para que nós venha quebrar o orgulho do nosso coração. Às vezes o Senhor nos coloca pessoas para nos perseguir. Às vezes o Senhor permite pessoas nos afrontar. Para quê? Para que o Senhor venha testar a nossa fé. Para que o Senhor venha edificar a nossa fé através daquela situação. Muitas vezes a gente passa por situação que a gente não entende. Muitas vezes a gente passa por coisas que a gente não entende. Mas o Senhor ele nos coloca naquela situação por quê? Porque em tudo o Senhor tem um propósito. Em tudo o Senhor tem um propósito. Então o propósito do Senhor sobre a vida de Naamã era o quê? Era, em primeiro lugar, quebrar o orgulho dele para poder curá-lo.
Ele quis até questionar, porque ele queria um rio limpo, um rio bom, né? Muitas vezes a gente é assim, a gente quer questionar Deus. Deus, por que isso acontece comigo? Olha, eu vou te falar uma coisa. Quanto maior for a tua prova, maior será a tua vitória. Quanto maior for o teu processo, aquele processo que Deus colocar para você passar, maior será a tua vitória. Mas começa a não querer questionar Deus. Aprende a não questionar Deus. Aprende a não querer saber o porquê de certas coisas acontecerem em sua vida. Eu aprendi uma coisa. Quando alguém se levanta contra a minha vida, não é para que eu venha odiar a pessoa. Não é para que eu venha ficar contra a pessoa. Às vezes Deus permite aquela situação porque Ele quer testar a minha fé. Às vezes Deus permite pessoas afrontar a vida da gente mesmo. Às vezes Deus permite pessoas se levantar contra a vida da gente. Para quê? Para que o Senhor venha provar a nossa fé. O Senhor quer nos provar de alguma forma para ver até onde vai a nossa fidelidade. Ou se nós vamos glorificar na prova, ou se nós vamos murmurar. Se nós vamos adorar, ou se nós vamos questionar. Eu, como todo mundo, passo por situações que eu não entendo no momento. Mas eu aprendi uma coisa. Eu não questiono mais Deus. Eu aceito a situação, eu oro, busco em Deus discernimento, busco em Deus sabedoria. Oro a Deus para que Deus venha trabalhar no meio daquela situação, para que eu venha vencer aquela situação. Muitas vezes o Senhor vai permitir o inimigo se levantar até, como é que nem que diz, tem dizer que o pessoal fala assim, eu já vi pessoas falar assim, nossa, essa semana se levantando contra a minha vida, demônio até no telhado. Que às vezes acontece isso na vida da gente. Às vezes se levanta pessoas ao nosso redor, vamos supor, na escola, no trabalho, na academia onde a gente frequenta. Aonde a gente vai, sempre vai ter alguém que vai se levantar contra a vida da gente. Por quê? Porque Deus às vezes permite as pessoas se levantar para quê? Para que a gente venha crer que Ele é Deus. Que é o mesmo Deus que coloca a gente em certa situação é o Deus que vai tirar. E quando as pessoas se levantar contra a vida da gente, não é pra gente odiar. Eu tenho pessoas que se levantou contra a minha vida mesmo. Por esses dias mesmo, eu passei por um tribulão, uma situação tão difícil, que esses dias treinando com uma amiga minha, eu falei, nossa, eu não tô entendendo, meu. Onde eu passo, as pessoas estão se levantando contra a minha vida sem falar nada. Do nada, fechando a cara. Entendeu? Do nada, sem você fazer praticamente nada. Aí falando pra minha amiga, ou Deus tem uma obra muito grande comigo, ou Deus não tem nada comigo, porque o que eu tenho enfrentado esses dias não é brinquedo não, viu? Pessoas, tipo, se levantar contra a tua vida, virar as costas pra você, começar a fazer panelinha contra a sua vida, e sem você fazer nada. Muitas vezes eles se levantam por quê? Porque tem algo em você que não tem nele, eles veem algo diferente em você, a presença de uma forma diferente que não tem neles. Então o que é que eles vão querer? Eles vão querer te perseguir. Às vezes Deus até permite eles se perseguir. Por quê? Para que Deus venha provar a minha e a tua fé. Para que Deus venha ver em quem que nós estamos alicerçados. Se nós estamos alicerçados no homem ou se nós estamos alicerçados nele. Então Deus vai criar situações sim. Deus vai permitir certas coisas acontecer. Deus vai permitir a prova vir. Muitas vezes a nossa lepra não vai ser tipo uma lepra na pele que nem a do Naamã. E muitas vezes vai ter dias que Deus não vai permitir a gente mergulhar 7 vezes. Às vezes nosso mergulho vai ser um hoje, outro amanhã, outro daqui um mês. Naamã quando que diz? Naamã levou um boi. O mergulho dele foi 7 mergulhos, um atrás do outro no mesmo dia. Mas nem sempre. Se Deus mandar a gente mergulhar em água, não vai ser assim como na vida normal. Se Ele mandar 7 vezes, Ele vai te mandar uma vez hoje, outra amanhã, outra depois, que é para que o Senhor venha testar a tua paciência. Ver se você está crendo nele de verdade. Ver se realmente a tua fé está nele. Entendeu? Muitas vezes a situação ela não vem porque Deus não gosta da gente ou porque Deus abandonou. Não, a situação ela vem para que Deus venha tratar com a gente de uma forma diferente. Para que a gente venha quebrar o orgulho. Muitas vezes a gente age por instinto, por orgulho. Muitas vezes a gente quer ser igual na mão, a gente acha... A gente não, eu procuro ser o mínimo, o mais humilde possível. Mas muitas vezes eu observo que as pessoas elas agem muito pelo poder. Elas acham porque elas têm um certo conhecimento, porque elas têm um pouco de fama, elas se acham melhor do que as pessoas. Elas começam a menosprezar as pessoas. Elas começam ali... não querer se envolver com as pessoas, a não ser no momento que elas estejam precisando de alguma forma. Mas eu quero te dizer uma coisa. Quando essas pessoas passarem por você, não se entristeça não, procura ser diferente.
Procura mostrar que você é diferente. Se um dia você subir na vida, mostra para elas o que é humildade. Eu aprendi uma coisa. Quando eu vejo que a pessoa se acha, o a bam, o tal, porque tem uma posição, porque tem um conhecimento, porque tem fama, eu olho como simples coitado. Eu digo, é um pobre coitado miserável, que não tem realmente Deus. Porque quem tem Deus não se deixa levar por holofote. Não se deixa levar por fama, não se deixa se levar por conhecimento. Quem tem Deus, ele vai tratar desde o porteiro, o mendigo, até o presidente da República da mesma forma. Ele não vai tratar com ninguém com melhor, ninguém com desigualdade. Ele não vai tratar, vamos supor, o mendigo como um miserável e o presidente como uma celebridade. Não. Quem realmente tem Deus, ele trata desde o mendigo até o presidente da mesma forma, sem ter diferença nenhuma. Não é o poder. O dinheiro não compra salvação. Se o dinheiro, fama e poder comprar salvação, ninguém precisava buscar a Deus, ninguém precisava obedecer a palavra. Então, que a gente vem aprender uma coisa. Quando você vê um comportamento esquisito numa pessoa que é de Deus, que se auto define como de Deus, e você vê que a pessoa está num comportamento que aquele comportamento não se diz como pessoa de Deus, só ora para aquela pessoa, porque aquela pessoa está perdida, aquela pessoa tá deslumbrada com as coisas desse mundo, com poder, com holofote, com dinheiro. Eu aprendi uma coisa. Esses dias eu estava conversando com uma pessoa, aí a pessoa falou assim, quantos inscritos você tem no seu canal? Eu falei, rapaz, eu tenho 28. Aí a pessoa falou, você perde tempo colocando mensagem para 28 pessoas. Aí sabe o que eu falei? Eu prefiro ter 28 sinceros do que ter 100 milhões que não vale de nada, que não tá nem aí para mim. 100 milhões que é só para holofote, só para dar ibope, sabe? Para dizer que a pessoa tem. Porque quem tem 100 milhões de seguidores não tem 100 milhões de amigos. Amigos, a gente se conta nos dedos. Pra gente subir pro céu, a gente não precisa de seguidores. A gente precisa ensinar as pessoas a seguir Cristo. Eu aprendi isso. Pra mim, pro céu, eu não preciso de seguidores nas minhas redes sociais. Se as pessoas querem me seguir, gostam de mim, amém. Mas eu não preciso estar chamando a atenção para ter seguidores. Se tiver de acontecer, vai ser uma coisa naturalmente. Se um dia Deus quiser me usar na fama, vai ser uma coisa naturalmente, mas isso nunca vai me influenciar em nada. Porque não adianta a gente querer ganhar o mundo inteiro, mas perder a nossa salvação. Porque um comportamento da gente pode colocar a gente pro inferno. Pode fazer a gente perder a nossa salvação. Porque o que a gente tem que fazer é o quê? É evangelizar, incentivar as pessoas a seguir a Cristo, não é seguir a gente. Se a pessoa quiser me seguir, ali é a pessoa. Mas que a pessoa nunca me veja como Jesus. Jesus é único. A única pessoa que a gente tem que idolatrar é Jesus. A gente pode gostar sim. Eu posso gostar de fulano, ciclano. Mas eu não posso idolatrar fulano, ciclano. O único que merece toda a honra, toda a glória e todo louvor é Jesus. Então, às vezes, o Senhor coloca pessoas em certas situações, assim como fez com Naamã, uma lepra sobre a vida dele, para quê? Para que o Senhor venha quebrar o orgulho, porque a pessoa às vezes está se achando bam, está se achando, eu sou. A gente não é nada. Se o Senhor quiser colocar um câncer e acabar com a gente, ele acaba. Se o Senhor quiser permitir uma enfermidade para acabar com a gente, ele acaba. E se ele colocar e ele curar, ele é Deus. Se ele colocar e ele não curar, ele é Deus do mesmo jeito, ele não vai deixar de ser Deus. Mas às vezes o Senhor permite certas situações, assim como permitiu na vida de Naamã, para que a pessoa reconheça que Deus é único, que só ele a gente deve adorar. Que Deus é o único de toda honra, toda glória e todo louvor. Que Naamã ele não conhecia o Deus que aquela menina serva, escrava que ele levou para casa dele conhecia. Então a única maneira que Deus teve de fazer ele reconhecer ele foi através dessa lepra. E através dessa menina, que Deus colocou essa menina como uma ponte. Eu creio que foi como uma ponte na vida de Naamã. Às vezes Deus permitiu passar por aquela situação, perder a família, Naamã trazer ela até a casa dele, que ele era rico, né? Ele tinha poder, ele era o chefe do exército da Síria, então ele era um cara de muito poder, muito renomado, muito conhecido, mas porém leproso. O que adianta a gente ter tudo, mas ter uma doença que se Deus não curar, nada vai curar? Não poder usufruir de nada. Porque ele tinha poder, mas aquela lepra não tinha como ele curar com dinheiro, não tinha como ele curar com poder. A única forma de curar era ele estar chegando a Deus. Era ele quebrando o orgulho dele, do coração dele, e obedecendo aquilo que o homem de Deus mandou ele fazer. A partir do momento que ele foi lá, que ele parou de questionar, que ele parou de tantos porquê,
que ele começou a buscar realmente e dizer, não, a única forma que de eu ser curada vai ser eu mergulhando, e ele foi lá e mergulhou, foi quando Deus curou ele. E ali, a partir daquele momento, ele viu que grana, dinheiro, poder, holofote, conhecimento, influência, nada disso valia de nada. Que a gente vem aprender isso, que influência, dinheiro, holofote, fama, isso não vai nos levar a Deus. O que vai nos levar a Deus é isso, a palavra de Deus. O que vai nos levar ao Senhor é a gente obedecer o que está na palavra de Deus. Não adianta a gente querer ganhar o mundo inteiro, porém perder a nossa salvação. Eu prefiro não ter nada, mas eu prefiro ter, no final eu ganhar a minha salvação. A palavra de Deus fala que o melhor não é o começo, o melhor é o fim de todas as coisas. Que no fim de todas essas coisas eu posso estar lá na presença de Deus, eu posso estar lá, ter com minha salvação garantida. Eu posso estar lá ceando com o Senhor. É isso que eu quero. Se o Senhor quiser me fazer como destaque um dia, que Ele me faça, mas que Ele nunca permite que eu perca a minha humildade, a minha simplicidade. Que eu vejo que muitas pessoas, quando começam a crescer um pouquinho, eles começam a começam a perder a simplicidade. Eles começam a perder a humildade, eles começam a se achar, sabe? Empinar o nariz. E não é para isso que Deus chamou. Deus não chamou ninguém para empinar o nariz. Se Deus te deu uma condição melhor, Deus te levantou de alguma forma, Deus te colocou como destaque, é para você fazer a diferença, é para mim fazer a diferença. Não é para que a gente venha se corromper com fama, se corromper com holofote, não é para se corromper com orgulho, não é para se achar melhor do que ninguém. Porque o dono de tudo é Ele, o dono de tudo é Deus. Se Ele quiser nos dar tudo, Ele nos dá. Se Ele quiser tirar tudo, Ele tira. Até a nossa saúde, Ele tira. Se Ele quiser, Ele tira até a nossa vida hoje. Então, para que as pessoas se corrompem tanto? A internet é algo que tem acabado com as pessoas, tem destruído a fé das pessoas. Que as pessoas hoje, a maioria, elas não postam uma coisa porque elas não postam uma coisa falando de Deus. Muitas vezes não é porque elas querem postar, porque realmente estão servindo, é para ser destaque. E Deus não está procurando estrelinha, Deus não está procurando celebridade, Deus está procurando verdadeiros adoradores que adorem a Ele em espírito e em verdade. Aqueles que não se deixem se corromper com as coisas desse mundo. Aqueles que façam assim como Naamã, que quebrem o orgulho. E através de quebrar o orgulho e começar a obedecer, ali Deus vai curar. Foi assim que Deus fez com ele. Bastou Naamã quebrar o orgulho. Bastou Naamã quebrar o orgulho. A partir do momento que ele quebrou o orgulho, ele obedeceu o profeta. E a partir do momento que ele obedeceu o profeta, o homem de Deus, ele mergulhou aquelas 7 vezes. Na 7ª vez que ele mergulhou, o Senhor curou ele, tornou a pele dele como uma pele de bebê. Ali ele foi curado. Ali ele foi sarado, ali ele foi purificado. Que nós venhamos aprender a quebrar o nosso orgulho, que nós venhamos aprender a obedecer mais, que nós venhamos aprender a não se corromper com glamour, que nós venhamos aprender a não se corromper com fama, que nós venhamos aprender a não se corromper com poder, porque o poder é para Deus, a honra é para Deus, a glória é para Deus, tudo é dele, tudo é por ele, tudo é para ele. Que a gente aqui, a gente não pode nada, a gente está aqui de passagem. Se a gente aqui nessa terra, a gente não procurar fazer as coisas em obediência, obedecer a Deus conforme Deus tem pedido. Se nós não obedecer os homens de Deus conforme Deus tem falado, não adianta a gente querer ganhar status, ganhar poder, mas no final perder a nossa salvação. O fim de todas as coisas está no final. E no final que a gente venha estar com a nossa salvação garantida. Essa é a palavra que eu estou deixando nessa noite. Que eu e você venham aprender mais. A não deixar se contaminar com as coisas desse mundo, a não deixar se contaminar com poder, a não deixar se contaminar com glamour, com fama, com status, que isso não vai levar a gente para o céu. Status aqui da terra não vai levar nós para o céu. O único status que vai fazer que vai nos levar para o céu é a obediência, é a reverência a Deus, é o respeito à palavra de Deus, é a gente fazer a obra dele conforme ele tem orientado, conforme ele tem colocado no nosso coração. É dessa forma que ele vai nos levar até a presença dele. Que vocês possam ficar com essa palavra, que vocês possam meditar um pouco mais e crer que tem situações que Deus vai permitir que aconteça na minha e na tua vida. Para quê? Para que Deus venha quebrantar o nosso coração. Para que Deus venha tirar o orgulho do nosso coração. E a partir do momento que Deus tirar o orgulho, que a gente começar a obedecer, aí sim, Deus vai começar a agir e Deus vai fazer o milagre do Senhor, ele vai acontecer. Que às vezes através de uma grande prova, vem um grande milagre, Deus tem uma grande bênção para colocar em nossas mãos. Que nós venhamos aprender isso, todo dia quebrar o nosso orgulho,
Todo dia aprender a ser humilde, todo dia aprender a ser simples, todo dia aprender a ser obediente. E através da obediência, da humildade, a gente vem descer mais na presença do Senhor. E através disso eu creio que a vitória é grande, amém? É essa palavra que eu estava deixando para vocês nessa noite. E o que eu queria falar para vocês no final do vídeo é que amanhã eu vou estar fazendo mais um vídeo. Eu costumo colocar só um vídeo por semana, só que como eu falei que ia colocar também duetos de louvores, esses dias me pediram, umas 4, 5 pessoas que me seguem no Instagram, pediu, né, se eu não poderia estar fazendo um dueto de louvor. Aí até me sugeriram o Teu Amor do Quemoé, como é um coral que eu amo muito, eu, minha filha, ama. A gente vai estar reunido amanhã, o Tiago Dantas, que é um amigo da gente, que é um menino que é do grupo do qual eu sou regente lá na minha igreja, a minha filha que também é do grupo de jovens da minha igreja, e a Margarete que também é do grupo de jovens da minha igreja. Então nós vamos estar ensaiando e vamos tentar fazer um vídeo legal com o Louvor Teu Amor do Coral Quemuel, e vou estar postando amanhã. E espero que Deus, através desse louvor, Deus abençoe a vida de vocês, como também através desse vídeo, amém? Eu vou estar fazendo uma pequena oração. Senhor, meu Deus e meu Pai, nos ensina, Senhor, a caminhar na Tua presença, Pai, na humildade, na simplicidade, Senhor. Quebranta, Pai, nosso orgulho, Pai, quebranta, Pai, nosso coração, Senhor. Tira todo orgulho, Senhor, tira todo, Senhor, espírito, Senhor, de orgulho, espírito, Pai, de engano, Pai, do nosso coração, da nossa mente, Senhor. E nos ensina a ser humilde, nos ensina a ser obediente, obediente à Tua palavra, obediente àquilo que o Senhor mandar, Senhor, e muda, Senhor, nosso eu, Senhor, assim como o Senhor mudou o eu, Pai, da vida do Naamã, na vida do Naamã, que o Senhor venha mudar o meu eu, que o Senhor venha mudar o eu de cada um, que o Senhor venha mudar o nosso caráter, e que o Senhor venha nos abençoar, Senhor, através dessa mudança de caráter, e através, Senhor, de a gente quebrantar o nosso coração e de nós vencer esse orgulho, Senhor, que muitas vezes tendem a nos corromper. Que o Senhor venha repreender todo o orgulho, que o Senhor venha repreender todo o espírito de orgulho, de engano e de usura das nossas vidas e venha nos honrar debaixo da Tua presença. É o que eu te peço e te agradeço e creio na vitória sobre a vida de cada um, em nome do Senhor Jesus. Amém. Boa noite, fiquem na paz, amém?